Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é. Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga. Então, vimos ontem um texto polêmico, né? No último programa, um texto bem polêmico aí, sobre o bom samaritano. Mas é só para chamar atenção. Porque veja, o que nós estamos fazendo é uma caminhada. E a nossa caminhada começou lá em Abraão. Vamos abrir nosso coração, abrir nossa perspectiva, para que a gente possa mesmo fazer esse caminho do Novo Testamento. E vamos aproveitar para dar uma olhadinha para trás? Como é mesmo que começa a história da Bíblia? 1800 a.C., Abraão sai de Ur na Caldeia e vai para a Terra Prometida. Vive lá 100 anos. Já decoraram essa parte, né? Coisa boa. Depois, então, como os anos estão dando para trás, né? Antes de Cristo, chegamos em 1700. Vem uma grande seca e eles vão para o Egito. Vivem lá mais 100 anos, tranquilo, trabalhando. Chegamos no ano 1600. Aí o faraó precisa de escravos para suas obras e escraviza os hebreus. E eles vivem aí uns 400 anos, 350, 400 anos como escravos. Chegamos aí por volta do ano de 1250 a.C. e vem Moisés, liberta o povo do Egito, tem a caminhada pelo deserto, né, o êxodo, 40 anos, e eles chegam em Canaã, de volta, ano 1200. Entram em Canaã, já com Josué, porque Moisés morre bem na entrada, divide-se em 12 tribos, e vem então a época dos juízes. Vocês lembram que nós ainda exaltamos lá Sansão e Samuel como dois grandes juízes, no meio de tantos outros. E aí, a modalidade de governo através de juízes sem reis não estava deixando eles muito fragilizados, e eles acabam então aceitando o reinado, que até aquele tempo eles não queriam, o rei para eles era só Deus, Javé. Então vem os 3 reinados, Saul, Davi e Salomão. Lembrando que o reinado de Saul foi só 20 anos, o que para ele significa o reinado meia boca. Davi já reina 40 anos e Salomão mais 40. Com a morte de Salomão, por causa também dos abusos de Salomão, em termos de arrecadação de impostos, de exploração das pessoas, o reino se divide em reino do norte e do sul. O reino do norte, durando aí de 930 a 720, mais ou menos 200 anos, e o reino do sul durando aí uns 350 anos. E aí, então, eles vão para o exílio na Babilônia, ficam no exílio mais ou menos 70 anos, depois ficam sob o domínio dos persas, de 515 a 332, depois mais uns 30 anos eles ficam independentes, depois mais uns 100 anos mais ou menos sob o domínio dos Ptolomeus, depois mais uns 50 anos dominado pelos Seleucidas, depois mais uns 80 anos mais ou menos independente de novo, até que no ano 60 a.C. eles caem sob o domínio dos romanos. Então veja, um povo que o tempo todo, quase o tempo todo, estava sendo dominado por alguém. E é nesse ambiente então que se constrói aí a vida de Jesus. E quando Jesus nasce, eles estão sob o domínio dos romanos. Então veja, toda essa situação que nós estamos lendo e começando a entender de Jesus, vem de uma tradição de um povo explorado, um povo que foi submisso tantos e tantos anos. Por isso que vem toda essa questão de que eles esperavam um Messias libertador. O povo judeu esperava um Messias libertador. Alguns entendiam que era só um libertador religioso. A maioria entendia que seria um libertador político e social. Por quê? Para tirar eles da dominação dos romanos. Toda a expectativa já lançada lá no livro dos profetas vai nascer o libertador, etc, etc, etc. Então, quando Jesus se apresenta, já aí por volta dos 30 anos, e começa a sua missão, ele então é reconhecido como sendo esse libertador, esse Messias. E é lógico que alguns judeus aceitaram, pouquíssimos, e a maioria não, porque imaginavam um Messias que viesse apocalipticamente, né, descendo do céu num carro de fogo, ou pelo menos que nascesse num palácio, fosse filho de algum rei.
jamais poderiam esperar que o seu libertador nascesse numa gruta, filho de gente pobre, e fosse criado como um trabalhador carpinteiro. Essa é a grande dificuldade do povo judeu, compreender a situação de Jesus, o rei libertador que nasce no meio dos pobres. Pergunta: o nascimento de Jesus, de forma muito simples, está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, lá no versículo 7. Leia Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, e nos diga: depois de envolver Jesus em faixas, onde Maria o deitou? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é